Boa noite, galerinha! E aí, beleza? Bora lá, mais uma segunda-feira de live e hoje eu trouxe 15 questões que têm caído bastante nas provas da Ambima para você realmente não errar essas perguntas. Então, pessoal, enquanto a galerinha vai entrando aí no chat, dá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, essa parafernália tudo que você está acostumado a saber aí. E sem muitas delongas, para a gente começar aqui, respeitar a galera que entra pontualmente, vamos começar aqui então as 15 questões que você não pode errar aqui nas provas da Ambima. Então essa live serve para CP10, serve para CP20, serve para CE também, beleza? Então bora lá, galera. Questão número 1, number 1. Essa aqui a galera erra pra caramba, tá? Dentre as funções da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, ó, presta atenção aqui, ó, não é correto afirmar, tá? Inclusive, tem um vídeo que eu gravei essa semana que eu acabei de refazer uma prova da Ambima para testar o software, como é que tá, as mudanças e tal. E uma dessas mudanças que você pode destacar aqui, né? Durante a prova você pode passar uma espécie de marca-texto aqui, ó, para você se ligar, tá? Então assiste esse vídeo, o pessoal vai deixar depois aqui na reprise da live em um card, vamos deixar aqui nos comentários também, tá? Então, dentre as funções da CVM, o que não é correto afirmar? Proteger o investidor e o mercado de capitais. A CVM, lembra que eu gosto de desenhar sempre um esqueminha onde a gente tem a CVM aqui no meio, e em cima a gente tem as sociedades anônimas, né? Nós temos as grandes empresas, nós temos os profissionais também, e aqui embaixo nós temos os investidores, né? Eu sempre gosto de dizer que a CVM tem uma função que fica facilitada se você entender que a CVM vai fiscalizar esses caras aqui, e ao mesmo tempo que ela fiscaliza essa galera, ela acaba também protegendo o nosso querido e amado investidor. Então, proteger o investidor no mercado de capitais é sim uma das atribuições da CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. Fiscalizar as sociedades anônimas listadas em bolsa. Poxa, eu acabei de falar sobre isso aqui, né? Criar mecanismos de canalização de recursos para o mercado de capitais. Canalização de recursos, né? Como se fosse incentivar o mercado de capitais. Então, também, né? Então, uma das atribuições aqui da CVM é incentivar a poupança no capital social das empresas. Já que, ó, executar serviços de compensação de crédito de outros países, poxa, quem que cuida de câmbio? Quem cuida de câmbio é o nosso amigo Banco Central do Brasil. Então, essa aqui é uma atribuição do Banco Central do Brasil e não da nossa amiga CVM. Portanto, ó, essa aqui é a resposta, ó, incorreta. Não é correto afirmar sobre a CVM que ela faz a compensação de países, de papéis de outros países, tá? Questão novinha também, a 22.123, legal? Pessoal, importante, ó, para nossa aula funcionar legal aqui, ó, faz o seguinte, ó, enquanto eu vou abrir essa questão, vem aqui no chat e você coloca a alternativa correta, tá? Então coloca aqui, ó, 13.723 e manda aqui no chat a alternativa correta, tá? Cara, participar é super importante, né? Até porque a gente está falando aqui para adultos, né? Tem uma prática chamada andragogia que eu ensino para adultos, que é justamente ajudar os adultos a entender. E adulto aprende fazendo, praticando, se esforçando, tá? Então, ó, comparando o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor, e o IGPM, podemos afirmar que... Eu sempre gosto de lembrar que o IPCA ele é medido pelo governo, né? Ele é medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E o IGP, ou Índice Geral de Preços, com a medição mensal, ele é calculado aqui pela Fundação Getúlio Vargas, né? E quando a gente fala do IBGE, ele é um órgão do governo, então a gente vai lembrar sempre que governo com governo, instituições privadas com instituições privadas, né? E o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor amplo aqui, ele está preocupado aqui com as famílias, né? As famílias que ganham, inclusive, de 1 a 40 salários mínimos, né? É uma coisa bem abrangente, porque um cara que ganha aí, salário mínimo tá mil e pouquinho, cara ganha aí quase 55, 60 mil reais, com um cara que ganha 1.300 reais, uma comparação um pouco grande, né? Por isso que é o índice de preços ao consumidor amplo, tá? Mas continua pensando nas famílias e continua pensando nas regiões metropolitanas, nas maiores regiões metropolitanas do Brasil verônil, tá? Já o IGPM, né, ele é composto de outros índices, né? Dentre eles, o principal índice que tem aqui é o índice de preço do atacado, tá? Então,
O IGPM, ele vai trazer muito mais informações do atacado, ou seja, para as empresas, né? E quando a gente pensa que a gente vai comprar um pãozinho, né? Vamos lá na padaria segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O preço do pão está sempre o mesmo. Agora, se eu sou lá de uma fábrica de farinha de trigo, o nosso trigo ele é comprado majoritariamente dos nossos queridos irmãos argentinos, ou nem tanto queridos, né? Mas é uma cotação em dólar, porque o argentino, por mais ruim de economia que eles sejam, eles vão vender para quem vai pagar mais, né? Então a cotação é em dólar. Então a gente está sempre disputando, tem a variação do preço do câmbio do dólar, tem a variação do preço da safra do trigo. Então são várias variações, né? Então o preço vai variar muito mais no IGPM do que no IPCA, aqui, que cuida das famílias, né? Então podemos afirmar que ambos os índices medem a inflação na ponta do consumidor. Não, na consumidor, quem mede aqui é o IPCA. O IGPM mede no lado da empresa, no lado do atacado, né? Devido à sua composição, o IGPM é fortemente influenciado pela evolução dos preços do atacado. Beleza, faz sentido, né? Atacado. O IGPM é utilizado pelo Copom, o Comitê de Política Monetária, para acompanhamento da meta de inflação. Ó, governo com governo. Quem é usado aqui também é o IPCA, não é o IGPM. E devido à sua composição, ambos os índices são fortemente influenciados pela evolução do preço do varejo. Quem é influenciado pelo varejo, de novo, aqui é o nosso amigo IPCA e não o IGPM, tá? Então, esse aqui está errado, a primeira estava errada, sobrou aqui para a gente, ó, resposta correta, a letra B de Brasil, chupa Argentina, né? Brincadeira à parte, ó, vamos para a próxima. Ó, galera, lembrando, ó, a mesma coisa, ó, manda aqui no chat a alternativa, ó, questão 10.958, resposta A, B, C, D. Vai engajando aqui, cara, é super importante para que você tenha um bom aprendizado, tá? Ah, você tá vendo a reprise, tá vendo pelo celular, não tem problema, cara. Manda aqui no chat se você tá vendo ao vivo, se você tá vendo a reprise, ó, pega uma folha de papel, vai escrevendo aqui, depois vê quantas questões você acertou, né? Aqui, ó, falando da meta de inflação, mais uma vez, ó, o órgão responsável por determinar a meta de inflação no Brasil é. Olha que louco, né? A meta de inflação surgiu lá no Plano Real, que é uma forma de a gente não voltar a ter um país com hiperinflação, como a gente tinha lá na década de 90, né? Só que quem que determina essa meta de inflação, né? Quem que é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional? O órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, o Conselho Monetário Nacional, tá? Ele vai definir a meta de inflação, né? Definida a meta de inflação, a quem cabe cumprir a meta de inflação? A quem cabe cumprir é o Banco Central do Brasil, né? É o Banco Central do Brasil que vai executar as políticas monetárias, né? Vai controlar a quantidade de dinheiro em circulação. E a gente vai ter lá, por exemplo, o Copom. Copom não, né? Ou a gente vai ter aqui o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que vai definir a taxa Selic. Nós vamos ter o Open Market, a gente vai ter o redesconto, e temos também aqui Open Market, redesconto e temos também, falta uma, me deu um branco aqui, Open Market, desconto e depósito compulsório, né? Vê que o branco vem para todo mundo, né? Por isso que é importante, ó, escrever, ok? Então, essas são aqui as quatro políticas monetárias que são efetuadas pelo Banco Central do Brasil. Então, o Conselho Monetário Nacional vai definir a meta de inflação e cabe ao Banco Central cumprir essa meta de inflação. Inclusive, se não cumpre, olha que louco, ele tem que mandar uma carta para o presidente, para a Comissão de Conselho Monetário Nacional explicando o que aconteceu. Mas quem determina a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional. O Copom define a taxa de juros, a CVM não tem nada a ver com o pastel, e o Banco Central aqui é responsável por fazer cumprir a meta de inflation, beleza? Vamos para a número 4, number 4, ó, 17.680, vai mandando aí, tá? A respeito da tributação em day trade, podemos afirmar que... Ó, presta muita atenção aqui no pai, tá? Quando a gente fala de tributação de renda variável, seja para o mercado de ações, seja para derivativos, cara, aqui entram os 4 derivativos.
Mercado de opções, mercado futuro, swap e mercado a termo, tá? Os 4 derivativos. A tributação varia conforme o prazo. Anota aí, ó, repete no chat, ó. A tributação varia conforme o prazo. Porque se for uma operação de um dia, é um day trade. Se for com mais de um dia, uma operação normal. Então varia conforme o prazo. Dentre isso, a gente tem as duas tributações. Quando a gente fala aqui de operações normais, a tributação de uma operação normal será de 15% de imposto de renda. Esses 15% de imposto de renda serão sempre sobre o ganho. Só que a gente tem um carinha chamado de dedo duro. O dedo duro é o imposto de renda que é retido pela instituição financeira para que o governo federal saiba que aquele contribuinte deve mais imposto, tá? E essa retenção aqui vai ser diferente numa operação normal que uma operação de day trade. Numa operação normal, a gente vai reter 0,005% sobre a venda. Olha que louco! O imposto de renda é sobre o ganho, mas a retenção é sobre o valor da venda. Já nas operações de day trade, né? Então, operações normais, mais de um dia. Operações de day trade é menos de um dia, né? Então, varia a tributação conforme o prazo. O imposto de renda para esse tipo de operação será de 20% também sobre o lucro. Porém, aqui a gente tem um detalhe importante, que a gente também vai ter o dedo duro. Só que esse dedo duro é 1% sobre o lucro. Olha que interessante. Primeiro, a tributação do day trade é maior. Segundo, a retenção é sobre o lucro, enquanto aqui a retenção é sobre a venda, né? Então, sobre o day trade, ou sobre esse carinha aqui, a gente pode afirmar que é 15% sobre o valor total da operação? Não, é 15% sobre o imposto de renda, sobre a renda na operação normal. É isento se o valor da alienação for superior a 20 mil. Na verdade, a gente tem uma isenção com valores de alienação inferior a 20 mil, mas nas operações normais, não nas operações de day trade. 20% sobre o lucro, sendo 0,05 na fonte. 0,05 na fonte é operação normal, 20% é correto. 20% sobre o lucro, sendo 1% na fonte, que é esta explicação que eu vos dei. Então, resposta pra gente aqui, ó, letra D de dadinho. Vamos para a número 5, a number 5. Number 5, ó. Questão 21.423. Vai mandando aqui no chat. Enunciado, ó, maiorzão, né? Após adquirir um plano de previdência, o PGBL, né? Lembra que o PGBL é o puta que pariu, porque ele tributa tudo em uma instituição financeira, da qual é correntista. Caso o cliente queira maiores informações sobre a composição da carteira do fundo, além da instituição financeira, ele pode procurar maiores informações junto a... E a galera vai reto aqui, ó, na SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados. Porque quando a gente fala de PGBL ou quando a gente fala de VGBL, estes caras aqui, eles são seguros, né? Inclusive, eles não caem lá no imposto da herança porque eles são seguros. Há questionamentos e tal, mas a regra geral é que não cai sobre a herança, tá? Como é um seguro, a galera lembra que a SUSEP é a Superintendência de Seguros Privados e vai cuidar dos seguros privados como VGBL, PGBL, ok? Só que ele vai se tornar aqui um seguro de fato, né? Após o momento do benefício. Nossa senhora, me embananei. Benefício. Ou seja, quando eu transformei a minha renda em um salário, ou quando eu tive um sinistro e recebi lá um valor porque fiquei inválido, alguma coisa assim, né? O que a gente chama lá de pecúlio. Aí, a parte do benefício, ele vira um seguro de fato. Só que, olha que legal, a questão está perguntando pra gente, ó, maiores informações sobre a composição
da carteira do fundo. Quem que cuida da carteira do fundo? Poxa, em primeiro lugar, a instituição financeira. Então, se a gente está falando da carteira do fundo, no momento que a gente chama de diferimento, isso aqui é igual a uma aplicação. É quase como se fosse um fundo de investimento dentro de um plano de previdência. Então, a SUSEP a gente já sabe que não é, né? A Previc, Superintendência de Previdência Complementar, esse cara aqui vai cuidar pra gente das entidades fechadas de previdência complementar, né? Os chamados aqui fundos de pensão, né? Que não é aqui o nosso caso, a gente pode chapar fora, né? O Banco Central é o banco dos bancos, não tem nada a ver com investimentos, né? Então, quem que vai poder auxiliar a gente com dúvidas sobre a carteira de investimentos desse fundo? Quem vai poder ajudar a gente aqui, ó, a CVM, a nossa querida e amada Comissão de Valores Imobiliários. Vamos para a questão número 6, number 6, a 11.706. Mandou no chat? Deu like? Né? Sabe que aqui tem uma maldição, né? Se não deu like na live, vai ficar lá na prova por 1%. E não adianta chorar, né? Então, aqui, ó. Se o Banco Central decide diminuir a oferta de dinheiro, o efeito no curto prazo mais provável seria 1, né? Então, oferta de dinheiro. Pensa o seguinte, quando a gente tem muita coisa, né? A gente tem muito dinheiro, né? Se tem muito de uma coisa, essa coisa aqui fica barata. Concorda comigo? Bom, e como que a gente mede o preço do dinheiro? O preço do dinheiro são os juros. Então, se tem muito dinheiro, os juros estão pequenos. Agora, se a gente tem pouco dinheiro, né, é o raciocínio inverso. Pouco dinheiros. Quando tem pouco de uma coisa, é uma coisa cara, então os juros são maiores, né? Maiores. E aqui eles são menores, né? Menores, tá? Então, diminuir a oferta de dinheiro. Poxa, então eu tinha bastante, eu estou diminuindo. Os juros ficam maiores. Qual que é o efeito mais esperado? Então, a gente vai esperar que os juros fiquem maiores, que os juros subam, né? Então, aumento na velocidade do dinheiro, semelhante ao declínio da oferta. Poxa, a gente não está falando de velocidade de dinheiro aqui, a gente está falando de juros, né? Aumento na taxa real de juros, poxa, pode ser, né? Declínio da taxa de desemprego. O desemprego, ele vai ser afetado a longo prazo, né? Se os juros sobem, eu, em vez de financiar uma fábrica a uma taxa de juros de 1%, eu posso ficar com o dinheiro aplicado. Então, vai gerar menos emprego se os juros ficarem muito maiores, né? Mas isso aqui é uma coisa mais secundária, né? Aumento da demanda agregada, né? Poxa, se o dinheiro está mais escasso, a gente vai poupar o dinheiro, a gente não vai sair gastando, né? Então, vai diminuir a demanda agregada. Então, o que ficou correto para a gente, né? Se diminuir a oferta de dinheiro, os juros vão aumentar, né? Isso aqui é um efeito clássico de política monetária, que é uma atribuição do nosso querido e amado Banco Central do Brasil, Veronil. Vamos para a questão aqui, 8.299. Assinar a alternativa correta. Correct. Aqui, ó. A TR é utilizada pelo BNDES nos seus financiamentos. A taxa EDI é o resultado das operações interfinanceiras relacionadas com os títulos públicos federais. O GPM é mais afetado pelas alterações do preço do atacado e o spread de crédito é uma taxa livre de risco. Bom, a TR é utilizada pelo BNDES nos seus financiamentos. Antigamente era utilizado a TR, agora não mais. Agora é utilizado uma derivação da taxa básica financeira, né? Porque imagina, a TR é praticamente zerada, né? Então a TR hoje serve basicamente para remunerar a caderneta de poupança, o FGTS e também os empréstimos de financiamento bancário, tá? Então, TR é só para essas três coisas aqui. Então, se não está falando de um desses três assuntos aqui, não é a TR. A taxa ADI é o resultado das operações interfinanceiras lastreadas com títulos públicos federais. Poxa, é lastreado nas operações interfinanceiras, né? Não precisa ser lastreado em títulos públicos federais. O que é lastreado em títulos públicos federais? É a taxa Selic over, ok? E aqui, ó, o GPM é mais afetado pelas alterações do preço do atacado. Beleza, a gente já tinha falado sobre isso aqui do
IGPM do Tacal, né? E o spread de crédito é uma taxa livre de risco. Na verdade, o spread de crédito é basicamente o que remunera uma instituição financeira. Então, ela vai avaliar justamente o risco e cobrar uma taxa de juros por isso. Então, o financiamento imobiliário, o risco para uma instituição financeira é menor. Então, vai financiar a taxas menores. Cheque especial é uma taxa onde é muito maior porque é um empréstimo muito mais arriscado. Então, ó, o preço lá em cima, né? Então, não é livre de risco, ok? Pelo contrário, tem um grande risco aqui de calote, risco de Argentina, não é mesmo? Vamos para a questão número 8. 8, ó. 99,54. Vai lendo aí, manda a alternativa aqui no chat. E a questão número 8 diz o seguinte, né? As instituições financeiras que realizam operações de swap têm os respectivos rendimentos. O que é o swap? O swap é uma operação de derivativos, né? E elas vão ter o rendimento tributado na fonte, isentos do tributo na fonte, dispensados de atenção na fonte, tributados semanalmente. Bom, tributado semanalmente, a gente sabe que é, né? Que não é, né? A gente nunca viu em nenhuma aula aqui do Clebão falar sobre tributação semanal. Então, com certeza não é. Bom, isento na fonte. Será? Dispensado de atenção na fonte ou tributado na fonte? Lembra que sempre que a gente tem uma instituição financeira no meio, essa instituição financeira vai ser responsável pelo recolhimento, ok? Então, se a gente aplica o nosso dinheiro em um CDB, a nossa rentabilidade vai ter um imposto de renda que vai ser descontado para a instituição financeira. Se a gente aplicar num fundo de investimentos financeiros, é a mesma coisa, vai ser lá descontado na fonte pela instituição financeira. Agora, se as instituições financeiras que realizam operações do swap, ou seja, é a instituição financeira que está realizando a operação. Imagina aqui que a gente está falando que o Itaú está fazendo um swap com o Santander, né? Ou seja, é de instituição financeira para instituição financeira. Se a instituição financeira é responsável por recolher o imposto de renda, vai ser tributado? Sim, é uma operação tributada. Mas vai ser retido na fonte? Não. Como a gente está falando aqui de uma operação de instituição financeira com instituição financeira, elas vão ser dispensadas da retenção na fonte. Ou seja, não é isento, tá? Porque isento é dizer, olha, não será cobrado. Dispensado da retenção na fonte poxa, tem duas instituições financeiras, pode ser retido na fonte ou pode não ser retido na fonte. Porque, de novo, a obrigação é de a instituição financeira tem que pagar o imposto de renda. Então, pode ser qualquer uma das duas pontas, porque percebe que no swap vão ter duas pontas, duas instituições financeiras que podem ter rendimento de acordo com o momento ali. Então, elas são dispensadas, tá? Não quer dizer que elas sejam isentas. Isenção é diferente, né? Questão 7.995. Em um país com taxa cambial flutuante, com intervenção da autoridade monetária. O que temos aqui é o chamado câmbio flutuante sujo. O câmbio flutuante sujo. Por que ele é sujo? Ele é sujo porque há intervenção da autoridade monetária, né? Então, um câmbio flutuante, basicamente, a gente vai ter o câmbio flutuando livremente, sem obstáculos. Num câmbio flutuante sujo, é o caso do Brasil, onde o Banco Central intervém para evitar uma volatilidade excessiva. Então, se sobe 5% o dólar num dia, meu Deus, vai afetar muita coisa. O que acontece? O Banco Central faz uma intervenção para evitar uma forte volatilidade. Mas não é que o Banco Central queira direcionar o valor da moeda, tá? Então, isso aqui é câmbio flutuante sujo, o modelo do Brasil, né? A moeda local não oscila, poxa, se a gente tem um modelo aqui do Brasil, a nossa moeda local oscila de preço em relação ao dólar? Sim, então tá errado.
As reservas internacionais se alteram, claro que sim, porque como que o Banco Central vai fazer uma operação para conter o câmbio? Ele vai comprar muito dólar ou vai vender muito dólar? Se ele está vendendo muito dólar, está diminuindo a reserva internacional. Se ele está comprando muito dólar, ele está aumentando a reserva internacional. Então essa aqui é a nossa resposta correta, né? E as reservas internacionais se mantêm estáveis? É claro que não, porque é justamente o oposto. E a moeda local sempre será valorizada? Também não, né? Porque depende o lado que o Banco Central vai fazer essa intervenção suja, né? Que lado que o Banco Central vai fazer a sujeira dele, beleza? Vamos para a questão número 10, ó. 8.421. Para que um banco possa captar depósito a prazo, ele tem que ser obrigatoriamente, ser. Bom, o depósito, ele é separado em duas formas, tá? A gente tem o chamado de depósito à vista, e o depósito à vista é conhecido como conta corrente. Para receber depósito à vista, para ter conta corrente, só um tipo de banco pode ter, que é o chamado de banco comercial, né? Já o chamado depósito a prazo, o depósito a prazo, ele é conhecido como certificado de depósito bancário. Banco comercial, você vai lá no, sei lá eu, no Tauzão da Massa, tem CDB? Tem, então banco comercial pode receber. E o outro banco que pode fazer isso é um banco de investimento. São as únicas duas instituições financeiras autorizadas a realizar esse tipo de operação de depósito a prazo. Kleber, mas eu entrei lá no site da XP e tinha um CDB da XP. Eu entrei lá no site do BTG e tinha um CDB do BTG. Olha que importante. Eles são bancos múltiplos. Então, tem a XP, que começou como uma corretora, e hoje tem um banco de investimentos da XP, hoje tem o banco comercial da XP, o BTG, idem, começou como um banco de investimentos, tem a corretora, tem um banco comercial também, então o banco comercial pode ter conta corrente, e tanto o banco comercial como o banco de investimentos pode ter o CDB, que é o nosso depósito a prazo. Então, os dois podem. Então, um banco comercial, sim, mas pode ser um banco comercial ou de investimentos. Não precisa ser necessariamente de investimentos. E um banco comercial e de carteira de investimentos. Banco com carteira comercial e de investimentos, não necessariamente, tá? Pode ser um ou outro. Então, pode ser ou comercial ou carteira de investimentos, ou banco comercial ou banco de investimento, beleza? Vamos para a questão número 11. 11 Caldas. A questão número 3.316, né? Então, olha só como a gente tem uma variação no número de questões, né? Aqui tem a questão 3.300, começo simulado tinha a questão 22.000. Então, a gente tem o maior banco de questões de certificações financeiras do planeta Terra. São mais de 20.000 questões comentadas em vídeo aqui na Top. Então, cara, a gente tem o melhor material para você estudar e ser aprovado de primeira, tá? Baixa nosso aplicativo que você vai curtir pra caramba. Um aumento da taxa Selic tende a... Olha que legal, quando a gente fala aqui de aumento da taxa Selic, a gente está voltando a falar da... política monetária, né? Nossa política monetária, né? Que trata sobre a quantidade de dinheiro em circulação, né? E a taxa Selic... Lembra que a gente tinha lá as 4 políticas monetárias. Lembra aqui do Copom. Eu falei isso nesta live, né? Que aumenta ou diminui a taxa Selic meta, né? E se a gente tem muito dinheiro, ele fica barato. Ou seja, a taxa de juros é pequena. Se a gente tem pouco dinheiro, ele fica caro e a taxa de juros sobe, né? Então, um aumento da taxa Selic, ó, o dinheiro está ficando mais caro. Se o dinheiro está ficando mais caro, a gente vai ter menos dinheiro em circulação. Então, aumenta o PIB projetado? Não necessariamente, pelo contrário, né? A gente vai diminuir o PIB projetado, porque quanto maior a taxa de juros, eu deixo de comprar um carro, eu deixo de investir numa fábrica, eu deixo de contratar um funcionário,
para deixar meu dinheiro guardado rendendo, né? Então vai diminuir o PIB projetado, né? Aumentar o IGPM e diminuir o IPCA? Na verdade, não, né? O que a gente aumenta a taxa de juros? A gente aumenta a taxa de juros para que o dinheiro fique caro, para desestimular o consumo e assim, consequentemente, reduzir a taxa de inflação. Por exemplo, lá na Argentina, a inflação é de 110% e a taxa de juros deles é de 90%, ou seja, a taxa de juros dele, o dinheiro aplicado, rende menos que a inflação. Então, eles estão estimulando a inflação. Aqui no Brasil, a gente tem uma taxa de juros de 10, 11, dependendo do momento que você está assistindo, e uma inflação de 3, 4. Então, a gente desestimula o consumo para que não haja uma hiperinflação, porque a gente é um país em desenvolvimento, né? Então, a gente vai diminuir o IPCA e diminuir o GPM, tá? Agora, o que é a PETAX? A PETAX, basicamente, é a cotação do dólar, né? A cotação oficial da moeda internacional. Agora, vamos pensar o seguinte. Se a taxa de juros no Brasil, a gente tem taxa de juros no Brasil que está 10% e a taxa de juros nos Estados Unidos da América estão 2%. Poxa, o gringo vai olhar para o Brasil, olha, o Brasil é um país arriscado, mas se eu deixar meu dinheiro aplicado aqui, eu vou ganhar 2%. Se eu botar no Brasil, poxa, ganhar 10% está valendo a pena. Então, em uma alta taxa de juros, um aumento da taxa Selic meta, a gente vai ter mais dólar entrando. Se tem muito dólar entrando, ó, muito dólar, bastante dinheiro, ele fica mais barato. Sendo que a taxa PETAX é a taxa oficial do câmbio, então a gente vai diminuir a PETAX, ou seja, a cotação do dólar tende a cair. Então, um aumento da taxa Selic tende a diminuir o dinheiro em circulação, tende a atrair investimento estrangeiro, e se tem muito dólar entrando, quando uma coisa tem bastante, ela fica barata. Então, o nosso dólar vai ficar mais barato, ou seja, vai diminuir aqui, ó, a PETAX, vai diminuir a taxa oficial de câmbio, beleza? Vamos aqui para questão 12. Nossa, eu cheguei a me afogar aqui. Quando o dólar fica barato, nós vamos para onde? Para Disney. Quando o dólar está caro, a gente vai para o Beto Carreiro World. Né? Vamos lá, questão 12, 32, 37. O lançador ou o vendedor de uma opção de venda é aquele que... Olha que legal. Cara, quando a gente fala aqui do mercado de opções, a gente tem as calls e as puts. O que é uma call? Né? Uma opção de compra. Uma opção de compra dá ao titular o direito de comprar. Ao mesmo tempo, dá ao lançador, ou seja, aquele que cria a put, a obrigação de vender. Bom, essa aqui é uma call, é o mais fácil de você entender, né? Agora, aqui a gente está falando o lançador de uma opção de venda. Quando a gente fala de uma opção de venda, é justamente o contrário, né? Então, a gente chama ela de put, que é uma opção de venda. Aí, o titular terá o direito de vender. Por que eu faria isso? Por que eu compro uma opção de venda? Poxa, se eu acho que o mercado vai cair, eu quero poder vender uma ação ao preço que ela está agora, né? Se aqui inverter, ó, o titular aqui tinha o direito de comprar, aqui ele tem o direito de vender. Então, se aqui o lançador tinha a obrigação de vender, aqui o lançador tem a obrigação de comprar. Né? Então, o que a questão está perguntando? O lançador de uma opção de venda. O lançador de uma opção de venda, esse cara aqui, ó. O lançador tem a obrigação de comprar. Tem a obrigação de comprar e por isso recebe um prêmio. Né? Então, essa aqui, ó, letra B de bolinha é a nossa alternativa correta. Né? Quando eu lanço uma put, quando eu vendo uma opção de venda, eu vou ter a obrigação de comprar determinado ativo ao preço que ele estiver no mercado, in the market, né?
Questão número 13, a 10.606. Ó, já mandou a resposta no chat aqui, ó, 10.606, 10.606, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vendido para a resposta correta do chat, tá? Então, em relação ao mercado de swaps, voltamos para eles, né? É correto afirmar que são contratos de... O swap é uma troca, tá? É uma troca. É uma troca de rentabilidades, é uma troca de indexadores, né? Então, a gente vai ter sempre uma ponta chamada de ponta ativa, a gente vai ter uma ponta passiva, né? Por exemplo, eu tenho um dinheiro aplicado a 100% do CDI, né? Só que eu fiz aqui uma operação internacional e eu estou preocupado com a operação do dólar, né? O que eu posso fazer? Eu posso encontrar uma instituição financeira e eu vou swapar, né? Eu vou trocar a rentabilidade do CDI pelo dólar. Essa aqui é a operação mais clássica de todas que a gente tem em relação ao swap, tá? Então, a gente sempre vai procurar uma instituição financeira para fazer essa troca aqui, este swap, tá? Maioria dos casos, a gente tem a aplicação financeira, faz a troca, mas tem momentos também que a gente pode contratar isso aqui sem necessariamente ter a instituição, necessariamente ter aplicação, né? A gente faz uma troca de indexadores, basicamente, né? Então, a gente vai ter uma ponta ativa, uma ponta passiva e swap, né? Swapar é trocar, né? Então, em relação ao mercado de swaps, é correto afirmar que são contratos que prevêem a troca de fluxos de caixa que tem como diferencial a possibilidade de efetuar um hedge em duas variáveis a partir de um contrato. Não, quando a gente faz aqui, ó, a gente vai swapar, a gente vai trocar o fluxo de caixa, mas é apenas uma variável, porque uma variável eu vou ficar ativo e a outra variável aqui eu vou ficar passivo, tá? Então, a letra A está incorreta. Letra B. Padronizados quanto às datas de vencimento e aos volumes. Não são padronizados, tá? O que é padronizado? É o mercado futuro. Mercado futuro e mercado de opções. Mercado futuro e mercado de opções são mercados padronizados, tá? Agora, quando a gente fala de swap e termo, são mercados não padronizados, ok? Então, alternativa incorreta. Letra C. Que sujeitam as contrapartes às chamadas margens de garantia, que são diretamente proporcionais aos diferenciais a receber. Quem precisa de margem de garantia é o mercado futuro, não é o mercado de swap. Então, aqui, ó, negociados em balcão organizado, né? Quando a gente fala de balcão organizado, significa que ele não é em bolsa, né? O que é negociado em bolsa é futuro e opções que são padronizados. Swap e termo são não padronizados e swap e termo são negociados em mercado de balcão organizado, né? Agora, o que não está organizado é essa minha explicação. Caramba, ficou uma riscaiada sem fim nessa explicação aqui, mas quem acompanhou aqui deu para entender, né? Ou entendeu sem dar, né? Os mais maliciosos aí, né? Questão número 14. 14 diz o seguinte, né? 22.118. Considerando as diretrizes da Comissão de Valores Imobiliários e as práticas do mercado financeiro, qual critério é primordial para a classificação dos fundos de investimentos na categoria de renda fixa, ações, cambial e multimercado? Então, queridos e nobres alunos, o que a gente está falando aqui é da instrução, que agora se chama 175, que fala da tipificação dos fundos de investimento, ou seja, como que a gente vai classificar ele em renda fixa, ações, cambial ou multimercado. Bom, um fundo de renda fixa vai investir em renda fixa, um fundo de ações vai investir em ações, e um fundo multimercado vai ter uma estratégia diversa, e um fundo cambial vai investir em câmbio. Sim, correto. Em relação à carteira do fundo, de forma indireta, sim. De forma indireta em relação à carteira. Só que a CVM 175 diz para a gente que a classificação é em relação ao risco da carteira. Então, esta questão aqui está voltada a saber a palavra risco. Vem comigo nas alternativas. A classificação baseia-se no prazo médio ponderado dos títulos que compõem a carteira do fundo, refletindo suas sensibilidades às variações das variações de juros e inflação.
Este cara aqui é um sufixo de renda fixa. Esse aqui seria o curto prazo, longo prazo, tá? Mas é um sufixo. Não é a classificação como um todo. O critério central é o principal fator de risco associado à carteira de títulos do fundo, determinado pela natureza dos ativos e suas flutuações no mercado. Ó, esta aqui, ó, é a alternativa correta para a gente. Vamos ver as demais. Ó. A classificação é feita com base no benchmark do fundo, que define o índice referencial de mercado, o qual o desempenho do fundo é comparado. Não tem nada a ver com o benchmark, tá? Letra D, o critério determinante é a composição da carteira do fundo em termos de emissores dos títulos, distinguindo os títulos emitidos em entidades públicas e privadas, também não, tá? Até tem um sufixo, que pode ser o fundo de renda fixa simples, que investe em títulos públicos federais e títulos de baixo risco de crédito. Mas é um sufixo. Então, tanto a letra A como a letra D, estou falando do sufixo. A letra C é um absurdo. Sobrou pra gente aqui, ó, letra B, de bolinha, de boa questão, né? E vamos para a última questão da noite. Diz o seguinte, ó, o benefício fiscal, através de planos de previdência privada, só pode ser obtido em PGBLs, né? Lembra que o PGBL, né? A gente brinca que ele é o puta que pariu, porque esse cara aqui tem o chamado de diferimento, né? O diferimento fiscal de até 12% da renda bruta tributável, né? Só que para obter esse diferimento tem que ter uma renda bruta tributável alta, tem que fazer a declaração completa do imposto de renda e tem que ser contribuinte do INSS, tá? Então, o que muita gente faz, né? Se esquece que o PGBL tem todos esses benefícios, mas ele tributa tudo. Então, se você botou R$100 e rendeu 10, vai tributar sobre 110. Já o VGBL, o Vida Gerador de Benefício Livre, ele funciona muito mais como uma aplicação financeira, onde ele tributa somente o rendimento, mas não tem o benefício fiscal, tá? Então, o benefício fiscal de plano de previdência privada só pode ser obtido por não contribuintes do INSS, pelo contrário, o cara tem que contribuir para o INSS. Até 12% a renda tributável líquida. É bruta, não líquida. Via VGBL, também não, ó. Letra D, ó. Por contribuintes, até 12% da renda bruta tributável é via PGBL. Beleza, pessoal? Então, importante, um presente para vocês que ficaram comigo aqui até o final, tá? São 7 dias grátis para você testar na sua plataforma, tá? No simulado, na plataforma, cara. Você pode assistir, cara, quase 30% do curso nesses 7 dias e se você gostar, você continua comigo. Se você não gostar, o que é muito improvável, a não ser que você não vá com a minha cara, você cancela e não ser cobrado absolutamente nada. Então, pessoal, vai botar o link para vocês aqui no chat, vai estar na descrição desse vídeo também. E para conquistar a tua promoção de primeira, vem estudar com a gente, tenho certeza que vai ser sucesso! Então, cara, eu vou deixar aqui também uma live para vocês assistirem de revisão completa da prova, a prova completa da CP20, eu acho que vai ser top, é a prova que a galera mais faz. E não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, essa parafernália toda que vocês estão acostumados. Um beijo, até a próxima. Tchau!